Olá, começamos mais um programa Doutor Heleno Responde. É um programa onde eu respondo aos comentários dos vídeos do YouTube e às perguntas das caixinhas do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveite, clique lá no ícone do Instagram, Dr. Heleno Paes, urologista, ou então aqui no YouTube também. Se inscreva no canal para você receber as notificações dos novos vídeos. Todas as semanas temos vídeos respondendo as perguntas da nossa audiência, dos internautas aqui do canal. Bom, e hoje, domingo, dia 21 de maio, seguindo firme aí na nossa rotina, começamos mais uma vez o programa. E a primeira pergunta, ela é sobre a ejaculação precoce, tá? Tema muito recorrente aqui no canal. Bom, aqui nosso internauta coloca boa noite, ele deve ter perguntado à noite, né? Tudo bem, tudo bem. Ele fala que tem ejaculação precoce primária. Para quem não sabe, a ejaculação precoce primária é aquela que a pessoa sempre teve, né? Ela praticamente, desde que iniciou a sua atividade sexual, ela tem dificuldade do controle ejaculatório. Aí ele coloca aqui, porém já tive relações sexuais que eu consegui controlar. Foram raras vezes, então aqui já bota em pauta, aqui, né, em xeque, essa questão de ejaculação precoce primária, né? Mas tudo bem, vamos lá. Normalmente na primeira eu vou em poucos segundos, quer dizer, ele vai começar a relação, ele vai rápido. E aí ele consegue uma segunda ereção e aí já consegue controlar numa boa. Isso é um artifício que muitos fazem, né? Bom, e aí ele queria saber se tem algum tipo de tratamento para o caso dele. Puxa, meu amigo, olha, você é o caso típico, né, de ejaculação precoce que a gente faz tratamento rotineiramente aqui no consultório. Então, todo andrologista, todo urologista que cuida de ejaculação precoce trata esse tipo de problema que você tem, né? Então, a segunda penetração que você usa, é legal ressaltar que é um artifício que muitos homens conseguem. Por quê? Porque logo que você atinge o orgasmo, você entra numa fase chamada fase de latência, onde o corpo dá aquela relaxada, o pênis tende a dar aquela amolecida e que muitos homens têm dificuldade até de ter uma ereção logo após, né? Quando começa essa fase. Entretanto, alguns homens que são muito excitados, eles conseguem ali se estimular e tal, e conseguem uma nova ereção e aí já passam a penetrar a parceira. E aí nessa segunda há uma demora maior, né? Então por quê? Porque você ainda está na fase de latência, que é uma fase que o teu cérebro está em transe ainda, né? É difícil se excitar nesse momento. E aí o controle ejaculatório passa a ser mais tranquilo, né? Então, sim, isso aí acontece, é usado, se você consegue usar isso bem, mas é comum que muitos homens, nessa tentativa da segunda penetração, né, acabem perdendo a sua ereção, tá? Ou não conseguindo uma nova ereção. Então, o ideal aí mesmo é que nós consigamos melhorar a sua primeira, né? Melhorar a sua técnica sexual, trabalhar melhor os gatilhos, né? Que são aquelas percepções que você está atingindo o orgasmo e tomar medidas para tentar retardar ali naquele momento, né? Então, e também temos até medicamentos, né? A gente comentou recentemente aqui no canal sobre alguns medicamentos que estão sendo lançados e outros até mais antigos, né? Então, temos bastante coisa, tá? Então, procure sim um médico andrologista ou um urologista que cuide de medicina sexual, combinado? Próxima pergunta, mudando um pouquinho de assunto aqui, um assunto que eu vejo como extrema relevância, né? O nosso internauta, ele pergunta aqui, acabei de completar 40 anos. É bom fazer o exame de próstata? Então é isso aí, homem. Você que assiste aqui a gente, preste atenção, porque isso é uma coisa, é uma mensagem de saúde pública, não é só uma dica, não é só uma perguntinha de canal, né? Existe uma doença, né, que acomete os homens, principalmente a partir dos 50 anos, né?
e que pode ser prevenida. Na verdade, não é bem prevenida, na verdade, pode ser detectada precocemente, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença potencialmente fatal, que tem tratamento, ótimos tratamentos, e a medicina vem evoluindo cada vez mais com novas drogas, novos métodos cirúrgicos, ablativos, enfim, tem muita coisa aí aparecendo. Enfim, mas o resultado ótimo de tratamento dessa doença é nos estágios iniciais. Para você descobrir essa doença no estágio inicial, você precisa ir ao urologista, fazer o exame de rastreamento do câncer de próstata. É um exame feito em pessoas que não têm sintomas, não sentem nada, entendeu? Então, você, homem, não sente nada, vai ao urologista fazer o exame. Qual é a idade preconizada para início do rastreamento? 50 anos. Então, todos os homens a partir de 50 anos devem ir ao urologista e fazer o rastreamento. Como é que é o rastreamento? É o exame de toque retal. Então, o urologista, com o dedo, vai palpar a sua próstata. A palpação é feita através do reto. O médico vai palpar o órgão e vai perceber se existe algum indício de doença. Ok? E também vai fazer um exame de sangue, que é o exame PSA, que é a dosagem do antígeno prostático específico. É um exame de sangue. Esses dois exames são capazes de detectar precocemente o câncer de próstata, ok? Você da pergunta que tem 40 anos, ainda falta um pouquinho, você pode esperar um pouco mais. Quais são as pessoas que têm que fazer o exame um pouquinho antes? Aos 45 anos. São as pessoas que possuem caso na família, em parentes de primeiro grau, e aqueles indivíduos da raça negra, tá legal? Existem estudos que mostram que os indivíduos negros eles têm uma propensão, uma chance maior de desenvolver a doença e por isso devem começar o exame um pouquinho antes, tá legal? Faça o exame, ok? Você de 40 espera um pouquinho mais. Detalhe, eu fui mais jovem e o meu médico ele acabou fazendo o exame. Ok, não tem problema, pode ser feito em qualquer idade. Inclusive, esse é o exame físico da próstata. Então, se você for a um urologista e você tiver alguma queixa, algum sintoma que leve ao médico pensar que você tem uma doença na sua próstata, qualquer outra doença, não digo câncer, pode ser hiperplasia benigna, pode ser uma prostatite, pode ser, enfim, um sintoma urinário que ele precisa investigar melhor, o médico vai examinar você, vai fazer o exame da próstata para ver se a próstata está em ordem, se ela não é o motivo do seu sofrimento. Tá legal? Aí não tem idade. Aí, para investigar sintomas, qualquer idade é realizado esse exame. Tudo bem? Muito bom. Vamos para a terceira pergunta aqui do programa de hoje. E aqui sobre um vídeo que eu fiz sobre estudo urodinâmico. Para quem não conhece, é novato aqui no canal, não conhece direito ainda o que é esse exame, o estudo urodinâmico ele é um exame feito para verificar a função ou funcionamento do nosso trato urinário inferior, bexiga, uretra, próstata, controle miccional, enfim, tá? Então, é muito realizado em homens que têm dificuldade para urinar, mulheres que têm incontinência urinária, enfim, qualquer problema urinário que o médico precisa entender o que está acontecendo na função, no funcionamento. Pois bem, e aqui o nosso internauta coloca: Dr. Heleno, parabéns pelos seus vídeos, muito obrigado. Uma coisa que ele não entendeu no vídeo, né, que eu explico sobre o estudo urodinâmico. A sonda retal é uma só, mas a sonda uretral é também uma só? Ou duas sondas que seriam colocadas, né? É possível colocar duas sondas na uretra ao mesmo tempo? Parece que eu entendi que é colocado mais uma sonda na uretra depois da primeira, ou eu estou errado?
Não, meu amigo, é o seguinte, eu vou explicar, na verdade é bem simples de entender, né? Nós precisamos de duas funções na uretra, duas. Uma função que é uma via de entrada, onde a gente vai infundir o soro que vai encher a tua bexiga para simular o enchimento com a própria urina, né? Então tem uma via de entrada e nós temos uma via de saída. Essa via de saída ela vai verificar, vai medir contrações na sua bexiga. Então aumentos de pressão na tua bexiga vão ser transmitidos por essa saída para o computador e ele vai mostrar no gráfico, né, as oscilações de pressão dentro da bexiga. Então é uma entradinha de soro e uma saída de sensor de pressão. Isso pode ser feito de duas formas principais. Então existe uma sondinha especial para esse exame que é chamada uma sonda de duplo lúmen. Então nessa sondinha única ela tem já a entrada e a saída, né? Mas na maioria dos lugares não tem essa sondinha de duplo lúmen. Nós temos, na verdade, duas sondinhas de um lúmen só. Então, duas sondinhas que a gente coloca paralelamente. Então, entram as duas sondinhas ali pela uretra. Elas são fininhas, elas passam bem, tá? E com essas finalidades que eu falei. Uma sondinha de enchimento e uma sondinha de sensor. Tá legal? Então, vão ter lugares que vão passar uma sonda só, de duplo lúmen, e lugares que vão passar duas sondinhas em paralelo, assim, juntinho pela uretra. E passa sim, fiquem tranquilos, a uretra, uma uretra normal, claro, ela é bem calibrosa, ela comporta calibres bem grandes, tá bom? A próxima pergunta agora, na verdade ele já começa aqui como uma excelente dica, né? Eu já vou adiantar porque aqui não tem o título, mas é o vídeo sobre ejaculação precoce. E ele coloca aqui, ó, na relação quando o migué vem rápido, eu aperto a base por 1 segundo, o desejo passa. Então eu continuo o trabalho, aprendi a controlar os meus migué assim. Aqui, gente, quando ele fala migué, na verdade é que ele está querendo gozar, ejacular, atingir o orgasmo, e aí ele dá um miguezinho ali, né, dá um jeitinho brasileiro, né, tal, para dar uma disfarçada, controlar a situação e não gozar, e aí ele vai tateando, vai se autocontrolando até que a relação esteja cumprida, né? Quer dizer, a parceira atingiu o orgasmo e aí ele também atinge na sequência, né? Isso é o que nós, urologistas, especialistas em medicina sexual, fazemos com as pessoas com ejaculação precoce. A gente precisa treinar essas pessoas, nós precisamos ensiná-las com técnicas, com artifícios, com remédios, formas dela controlar melhor o tempo, né? Ela não passar aquela barreira lá, aquela barreira que não tem volta mais, né? Então, isso sim é uma coisa muito utilizada. Muitas pessoas usam do artifício de beliscão, de um estímulo doloroso. Às vezes tem alguns que tiram a glande para fora, beliscam com força, sente o estímulo doloroso. O que você está fazendo nesse momento? Você está atrapalhando o teu cérebro. O teu cérebro, durante o sexo, ele está recebendo uma enxurrada de estímulos prazerosos, principalmente provenientes da glande. A glande do homem, ela é riquíssima em sensores, em terminações nervosas que trazem sensações táteis, né, de tato. É por isso que muitos homens têm agonia às vezes quando encostam na glande, quando passam sabonete, porque realmente é uma região riquíssima em receptores de sensibilidade. Pois bem, se você deixar aquele atrito na glande acontecendo de uma forma frenética, descontrolada, seu cérebro vai receber um potente estímulo excitatório. E isso vai fazer com que você vá que nem um cometa lá para cima, para atingir o orgasmo, para gozar, certo? Agora imagine se o cérebro está olhando aquilo, entendendo aquilo, e você recebe um beliscão, uma dor, alguma coisa que te atrapalhe, te dá um desconforto local. Teu cérebro vai dar uma perturbada, ele vai perceber que tem outra coisa acontecendo ali com você e vai praticamente
abandonar aquele estímulo de excitação que estava acontecendo. E você recua alguns degraus para baixo, no sentido que você estava da excitação ao orgasmo, quer dizer, você recua, né? Opa, aconteceu alguma coisa estranha, tal. Aí você, opa, peraí, mas eu estava transando, né? Aí você volta a receber os estímulos e a coisa começa a crescer de novo. Dessa forma, você vai cadenciando o sexo, vai dando, que nem o colega falou, o migué, e as coisas vão tendo ritmo até você chegar ao orgasmo, tá legal? Ah, mas pô, isso é tão artificial, isso não é, pô, eu não queria que fosse assim. Meu amigo, muitas coisas nós não gostaríamos que fosse da forma que são, né? E nós temos que usar todas as ferramentas, né, para a gente melhorar, para ser bom, para ficar melhor, para ter um resultado satisfatório, né? Tá bom? Então, essa ferramenta que esse internauta colocou é uma que você pode utilizar para tentar melhorar o seu desempenho, tá bom? Não tem nada de errado nisso, tá joia? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Agora, lá do Instagram. Coloca, tenho 47 anos, faço uso de 2 Durateston por mês. Para quem não sabe o que é Durateston, é uma forma de testosterona injetável, né? Então é um remédio usado por alguns para reposição hormonal, quando a pessoa tem deficiência desse hormônio, e por outros é usado como um anabolizante, né? Para ficar mais forte, mais viril, né? Então com finalidade estética, porque a testosterona ela está relacionada a esse crescimento muscular, né? E aí ele coloca aqui que tenho notado diminuição da ereção durante a relação. Então isso é realmente uma situação que muitos homens se frustram às vezes, né? Porque eu não sei a situação desse internauta, não sei qual é o objetivo dele usando a Durateston, mas eu desconfio, né, já que ele está querendo tirar a dúvida dele numa caixinha de perguntas e não indo ao médico, né, provavelmente ele faz uso por conta, né? Existem pessoas, academias, que o professor da academia de musculação vende para os próprios alunos, né, de uma forma clandestina, com finalidade estética mesmo, né? Enfim, aí depois eles vêm cheios de problemas no consultório do urologista. E, enfim, ele talvez, pelo que eu estou entendendo aqui, ele imaginou que os problemas sexuais dele fosse resolvido com o uso da testosterona, do Durateston, e pelo contrário, não resolveu e aí ele está frustrado. Enfim, meu amigo, aí é o seguinte, primeiro, se você está usando como anabolizante, péssima ideia, tá? Isso tem riscos, tem várias coisas, situações que têm que ser monitorizadas pelo médico, aumento na hemoglobina, aumento de chance de trombose, problemas ligados à hepatotoxicidade, né? Que é toxicidade no nosso fígado, surgimento de alguns tumores, aumento de chance de problemas prostáticos, infertilidade, e por aí vai, né? Tu vê, problemas não faltam para quem usa esse remédio e devem ser monitorizados, tá? Aí segundo, tem que entender a dinâmica da tua relação, tá? Se tu tá com nível hormonal de testosterona normal ou até elevado e a tua ereção não tá boa, tem que ser avaliado se você não tem nenhum problema no pênis, no próprio pênis. O pênis é um órgão, tem vasos de sangue, inervação, né? Tem tecidos de sustentação, né? Ou então tem que analisar se você não está fazendo sexo em más condições. O que seriam as más condições? As más condições é com parceira desmotivada, que não está afim, cansado, com sono no fim da jornada de trabalho, com criança dormindo do lado da cama, enfim, situações que vão naturalmente fazer com que você não consiga se excitar adequadamente. Tá? Aí, meu amigo, não vai tentar fazer sexo no meio de uma guerra, fatalmente vai ficar de cabeça baixa, tá? A gente não é uma máquina, né? A gente depende de um envolvimento, tá legal? Então, essa aí talvez seja a mensagem para essa pergunta.
A próxima pergunta agora é de um outro vídeo que também já teve um sucesso mais lá no passado, que são alguns motivos que eu coloquei aqui para que as pessoas sofrem de coceira no saco, coceira no escroto, né? E é um sintoma tão comum, né? Quem nunca, né? Deu uma coçadinha, aquela coçada mais demorada, né? No nosso escroto. Pois bem, aí o colega fala aqui que fez a depilação da pubis com Presto Barba 5 lâminas. O cara foi maquinado, né? 5 lâminas, o cara não queria deixar um pelinho à mostra ali, né? Como sempre fez, hein? Então ele fala que faz toda hora isso. E dessa vez eu cortei tanto que deu coceira, irritou quase toda a região e os folículos estão ressecados. Gente, é isso aí. A depilação genital ali às vezes machuca a pele, né? Então a pele é um órgão também. Se você faz cortes ali com lâminas, ou então você chega muito ali nos folículos pilosos, às vezes eles podem contaminar, o genital ele é infectado, né? Tem muitas bactérias ali naquela região do pênis, do ânus, dos testículos. Então, às vezes, aqueles folículos ali machucadinhos, eles podem infeccionar, criar pus, irritar. Sim, são coisas que acontecem mesmo nas pessoas. A dica aí é o seguinte, né? Dá um tempinho na depilação, espera sarar, tá bom? Se tiver muito irritado, vá ao médico. Às vezes tem que tomar até antibiótico, em alguns casos, né? Para tratar essas infecções de pele. Enfim, e assim, se isso aí está acontecendo com maior frequência, evite cortar tão rente a pele, assim, com as lâminas, né? Procure tentar um pouquinho uma maquininha, daquelas de cortar parapelos mais próximos, que fica não tão rente à pele, tá bom? Ou às vezes uma tesourinha, deixa crescer um pouquinho mais, até a pele dar aquela respirada, dar aquela sarada, aquela cicatrizada, e aí talvez a próxima tenha mais sucesso, tá bom? Tem até algumas pomadinhas, se tiver muito inflamado, irritado, que podem ajudar, né? Geralmente são pomadinhas à base de cortisona, corticoides. Vá ao médico, o médico vai te ajudar numa situação dessa, tá joia? A próxima pergunta já é uma pergunta aqui do Instagram também, que o colega fala sobre um tema que vem estando um pouquinho em alta aí em alguns canais que tratam de sexualidade, que é o preenchimento do pênis com finalidade de engrossamento, né? Então, aqui ele pergunta, o preenchimento pode acarretar problemas futuros? Olha, meu amigo, é o seguinte, preenchimento, ele não é uma pomada, não é um creminho hidratante, ele é um procedimento invasivo, é um procedimento em que você vai com uma agulha injetar na camada abaixo da pele do seu pênis, ali no subcutâneo, alguma substância que vai deixar mais preenchido ali a camada embaixo da pele, para que seu pênis fique mais grosso, né? Existem várias substâncias, né, usadas com essa finalidade. Cabe lembrar que até então os consensos nacionais e internacionais de urologia, brasileiro, americano, europeu, ainda contraindicam as cirurgias e os tratamentos desse tipo com finalidade estética, tá legal? Então, eu acho o meu pênis não é tão grosso quanto eu gostaria, eu queria fazer isso. Não se deve fazer. Por quê? Porque os riscos ainda superam os benefícios, tá joia? Quais são os riscos possíveis, né? Deformidades irreversíveis, necrose de pele, grandes hematomas, às vezes são usadas substâncias que não são removíveis, e aí essas substâncias, como metacrilato, ou outras coisas do tipo, elas ficam para sempre na sua pele, e a pele do seu pênis vai ficar um aspecto deformante, né? Então, e depois não tem volta, meu amigo. Para tu corrigir isso, tu vai ter que retirar essa pele e vai ter que fazer enxerto, retalhos cutâneos para reconstruir o que foi lesionado, né? Então, muito cuidado com essas coisas.
Recentemente tem sido promovido aí o uso de ácido hialurônico, né, que é o chamado Urofil, que teria uma vantagem em relação aos outros métodos por ser uma substância que ela é absorvida com o passar do tempo. Quer dizer, se deu errado, não ficou legal, você não gostou, tal, pode ser que daqui a algum tempo, que pode oscilar até no prazo de 1 ano, essa substância seja reabsorvida e melhore a deformidade causada, né? Eu vou te falar que eu não tenho ainda uma experiência, isso é uma coisa meio recente, ainda meio novo, ainda não está difundido amplamente aí na classe médica, mas vão colocar uma agulha e injetar uma substância no subcutâneo do seu pênis, tá? Pode deformar, pode gerar cicatriz, pode gerar hematoma, tá? Você pode não ficar satisfeito, aí você vai ficar com isso aí por pelo menos 1 ano até ser reabsorvido, tá? Então, se você tem um pênis normal, você está fazendo isso por puro capricho, pensa bem, tá? Pensa bem. Próxima pergunta, agora aqui também do vídeo sobre a dapaoxetina, que é um remédio usado para ejaculação precoce. Aliás, eu vou aqui até dar uma ressalva, né? Ele é o primeiro remédio com indicação de bula para ser usado como tratamento da ejaculação precoce. Tá legal? E aí o internauta pergunta aqui, boa noite, doutor, ele é um ansiolítico? Essa pergunta é bem interessante, inteligente, mas intrigante ao mesmo tempo, né? Por que essa pergunta veio aqui ao ar, né? Porque até então, todos os tratamentos para a ejaculação precoce, eles eram realizados de forma off-label. O que é isso? Não tinham indicação na bula do remédio. Eram usados, os principais remédios usados são ainda, né? Os inibidores da recaptação seletiva da serotonina, que serve como tratamento de ansiedade e de depressão, né? Na bula, isso, né? Mas é sabido que você manter níveis altos de serotonina dentro das fendas sinápticas, que é dos neurônios ali do cérebro que são responsáveis pelo orgasmo, faz com que a pessoa demore mais ou melhore o seu controle, né, em relação a atingir o orgasmo, né? Então esses remédios são usados rotineiramente como tratamento para ejaculação precoce, apesar de off-label. E aí o que aconteceu? Na pesquisa desses inibidores de recaptação da serotonina, foi descoberto esse remédio aí, a dapaoxetina. Qual que é a diferença da dapaoxetina para os demais inibidores, né? A dapaoxetina ela tem uma duração muito curta no organismo, enquanto os outros remédios eles ficam no organismo por muito tempo e eles têm uma dose cumulativa. Então você precisa tomar todos os dias, regularmente, e aos pouquinhos o remédio vai aumentando a sua ação, até atingir uma ação ótima ali por volta de 2, 3, 4 semanas de tratamento. A dapaoxetina ela tem um comportamento diferente. Você atinge rapidamente a concentração terapêutica e também a concentração terapêutica no sangue ela some rapidamente. Então, para ser usado como tratamento de ansiedade e depressão, que são doenças de longo prazo, de longo tratamento, é um remédio que não vai servir bem, né? Mas para ejaculação precoce, peraí, né? Aquele camarada que tem uma relação a cada 10, 15 dias, imagina, ele não precisa mais agora ficar tomando remédios diariamente para aquele evento lá de 10, 15 dias ter a ação desejada. Ele pode simplesmente tomar agora o remédio somente 1 a 3 horas antes da relação, né? Agora, talvez uma pessoa que já tem um ritmo de sexo muito mais frenético, 3, 4, 5 vezes na semana, essa pessoa talvez o uso contínuo, né, do remédio tradicional, da paroxetina, de sertralina, fluoxetina ou outro aí, talvez
tenha um sentido maior, né? Tá? Então, a resposta é não. Não é usado como ansiolítico, tá? Esse é um remédio próprio para ejaculação precoce. Combinado? Próxima pergunta aqui do Instagram. Como identificar se é ejaculação precoce ou sensibilidade do pênis? Isso é uma confusão que muita gente faz, né? Porque alguns médicos, alguns lugares, eles vendem que, olha, você tem ejaculação precoce porque a tua glande ela é muito mais sensível do que dos outros e tal, e aí te vende alguma solução nesse sentido. A maioria dos médicos hoje já não entende dessa forma, tá? A região é sensível mesmo, então, na verdade, o que faz você gozar rápido não é bem isso, né? Na verdade, é você ter um nível de excitação muito maior. Tanto é que alguns homens fazem até a cirurgia da postectomia, que é a remoção do prepúcio, que vai deixar a glande exposta e aí ela vai ficar menos sensível ao tato, né? E aí, teoricamente, essa sensibilidade diminuiria. E aí, quando ela fosse ter sexo, ela não ia ter ejaculação precoce. Isso já foi provado que não funciona. Então, se você fizer isso com essa finalidade, você vai se frustrar, porque tu vai melhorar a sensibilidade tátil, mas você não vai melhorar da ejaculação precoce, tá? Mas é claro que se você tomar medidas para deixar a glande menos sensível, se você colocar barreiras, como por exemplo a camisinha, tem pessoas que usando camisinha conseguem um controle ejaculatório melhor. Ou então, usando cremes, gel ou camisinhas retardantes. O que tem essas camisinhas, esses gels? Ele tem substâncias anestésicas que amortecem, né, a cabeça do pênis. Naturalmente, quando tu estiver penetrando, tu não vai receber aquele estímulo gostoso que você receberia e aí você também não vai se excitar tanto e aí você vai ter um melhor controle ejaculatório, tá? Então, existem tratamentos nesse sentido, mas não acredito e a maioria das pessoas hoje não vende mais isso, né? Que você teria um problema no sua glande, né? Que sua glande tem uma normalidade que faz você gozar rápido. Não, pelo contrário, tá? Toda a glande é sensível e é sensível porque é ali que você vai sentir gostoso o sexo, tá bom? E alguns homens têm uma maior sensibilidade ao tato que elas, por simplesmente não se manipularem, não se mexerem, não forçarem um contato, um atrito. Se você, homem, sofre disso, procure mexer mais, passar sabão, manipular bem seu pênis, que tu vai ver que aos pouquinhos, cada vez mais, deixando para fora, você vai diminuir essa sensibilidade que te incomoda tanto, tá legal? E a última pergunta hoje aqui do programa, aqui também sobre a dapagliflozina, que o internauta coloca: eu tenho problema de próstata, eu posso tomar dapagliflozina? A resposta é muito simples, meu amigo. Pode, tá bom? Esse remédio não tem nenhuma relação com problemas prostáticos, tá joia? Então, hiperplasia prostática, câncer de próstata, prostatites, tal, não tem nenhuma interferência. Pode usar remédio para ejaculação que não vai afetar a sua saúde prostática, tá legal? E assim me despeço de vocês desse domingo, deixo um grande abraço para todos e vejo vocês no próximo programa domingo que vem.